Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse ao sumo sacerdote e os anciãos do povo: escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza matar de modo violento esses perversos e arrendar a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Mais uma vez juntos. A vinha é a casa de Israel, é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Amados irmãos, hoje a palavra que o Senhor nos dirige
usa esta sugestiva imagem da vinha. Não sei, penso que aqui nesta região não tem vinhas, não tem uvas. Penso que só lá no sul do Brasil, se não estou errado. Lá nas minhas paróquias, nas minhas 3 paróquias, só tem vinhas. Não tem mais nada. Eu nasci na cidade, na capital, em Lisboa. Em Lisboa também não tem vinhas, tem casas, estradas. Mas nestes últimos anos, trabalhando lá na minha diocese, fui percebendo que a vinha é uma planta que necessita de muitos cuidados. Os meus paroquianos vivem da vinha. Tudo gira à volta do vinho naquela região. O famoso vinho do Porto, já ouviu falar? Vem da minha paróquia. Não é só da minha paróquia, mas não é o Porto, é só o canal. Eles estão vendo lá na televisão agora em Portugal. Então, eu aprendi coisas que não sabia sobre a vinha, que a vinha necessita de muitos cuidados. Então, seja a imagem que dá Deus através do profeta Isaías, seja Jesus no Novo Testamento, falando deste dono da vinha, que constrói uma sebe, constrói uma torre, constrói um lagar, que manda os seus emissários, nos ajudam a perceber estes cuidados que o dono da vinha, Deus, tem com o seu povo. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Somos todos nós, é o povo de Deus. Deus cuida de nós. Por exemplo, lá, coisas que eu não sabia. Tem momentos em que às vezes as mudanças climáticas dão algumas pragas na vinha. Se o dono da vinha não colocar um produto, em pouco tempo, tem poucos dias, todas as uvas podem não vir, porque a praga ataca a vinha e quando você vai colocar é tarde demais. Se perde o trabalho de 1 ano. Lá em Portugal, a videira demora 1 ano para dar uvas. E você está 1 ano trabalhando para que ao final de 1 ano de trabalho possa receber o fruto que são as uvas. As uvas depois servem para fazer o vinho. Então tem várias pragas que vêm e se o dono da vinha está distraído, se descuida, tudo se pode perder. O dono da vinha tem que ser uma pessoa muito atenta. Depois tem algumas calamidades que não se podem controlar. Por exemplo, quando cai granizo, não sei se chama assim no Brasil, quando chove pequenos grãos de gelo. Quando chove granizo, o granizo destrói as uvas, queima as videiras. E isso pode suceder em muitos momentos. Lá nas minhas paróquias, o povo tem uma grande devoção a Santa Bárbara. Pense por quê. Padroeira das tempestades, dos trovões.
Valha-me Santa Bárbara, se cair granizo, não tem uva. Tenho várias capelas dedicadas a Santa Bárbara e várias missas e festas com Santa Bárbara. Tudo por causa da vinha. Então, com esta imagem, Deus nos ajuda a perceber que Ele cuida de nós com muito amor, com muito carinho, mandando um sem fim de ajudas para que demos fruto, e fruto abundante. Cuida da vinha para que não cheguem as pragas. Mas aqui na primeira leitura e no Evangelho, essa parábola termina um pouco mal. Na primeira leitura, Deus dizia: que poderia eu ter feito mais por minha vinha que não fiz? Isso vale para você. Que poderia ter feito mais por você, eu, seu Pai do céu, que não tenha feito? Se você olhar a sua história, se você olhar a história da humanidade, a história da salvação, Deus nos tem amado, e amado, e amado, e cuidado, e cuidado. Jesus fala dos Deus que manda, o dono da vinha que manda os seus empregados para receber os frutos, falando dos profetas, e depois que manda o seu próprio filho, e ele diz: hão de respeitar o meu filho. Se você olhar a história da salvação, Deus mandou desde Elias a João Batista tantos profetas para cuidar da sua vinha. E o que aconteceu? Muitos deles foram maltratados, rejeitados. Imagine um coração de Deus que está cuidando de você e que não só não encontra gratidão, mas encontra uma atitude de rejeição. Essa é a imagem que Deus nos está dando hoje. O Pai que cuida do seu povo e o povo que não responde com amor ao amor do seu Pai. E diz Jesus: na parábola, mandarei o meu filho, hão de respeitar o meu filho. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus está falando de si mesmo. Ele é o filho do dono da vinha, que foi enviado pelo Pai, que cuida da vinha com tanto amor. E como foi acolhido, o próprio filho do proprietário da vinha, sem amor. Vamos matá-lo. E Jesus termina dizendo: o reino dos céus vos será tirado. Por isso o reino dos céus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá os seus frutos. Deus nos ama desde sempre. Deus nos ama, nos abençoa com muita paciência. Cuida da nossa vida com muita paciência. Espera uma resposta de amor. Espera com paciência. Mas chega um momento em que Deus nos, digamos, abandona a nossa dureza de coração. No profeta Isaías, o profeta falava que Deus ia tirar as barreiras e ia ficar a vinha toda destruída.
Deus espera com paciência uma resposta de amor da nossa parte ao seu amor. Mas tem um limite. Tem um momento em que, se o nosso coração não se abre, cai sobre nós a destruição, por culpa nossa. Aquilo que biblicamente os profetas chamam de dureza de coração. Essa atitude, insensibilidade ao amor de Deus, leva à destruição. Então, esta é uma primeira ideia que temos que guardar no nosso coração. Pedir a Deus que nos dê um coração agradecido por tudo que tem feito por nós. E tentar o melhor possível responder a este amor que nos amou primeiro, com tanto carinho. Padre, mas esse negócio de Deus destruir a vinha e essas palavras de Jesus, o reino vos será tirado e entregue a outro povo, são muito fortes. Deus não castiga. Hoje ouvimos muitas vezes, Deus não castiga, Deus é misericórdia. É verdade, Deus é misericórdia, mas diz a Escritura, lá no Apocalipse 3:19, eu repreendo e corrijo todos quantos amo. Deus corrige, Deus castiga. E lá na carta aos Hebreus, eu gosto muito desta passagem, é um pouco longa, vou ler, que falam, que ajudam a perceber por que Deus nos corrige. Porque nos ama, porque nos quer resgatar. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e seguintes: estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda a correção parece de momento antes motivo de pesar, de que alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos, dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Que passagem tão bonita. Deus nos está dizendo, eu corrijo os meus filhos porque os amo, e quando eles se fecham ao meu amor, eu não desisto da sua salvação. Quando não consigo seduzi-los com a força do meu amor, aplico a minha última arma, um remédio
poderíamos dizer assim, um pouco mais amargo. Mas Deus não castiga, Deus não dá esse remédio por ódio. Deus não pode odiar. Deus é amor. Deus dá esse remédio por amor. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai me davam alguns remédios bem amargos. Você nunca tomou um remédio desses? Né? O trem complicado. E minha mãe me dava esse remédio por quê? Porque me ama? Esse remédio amargo me dava muita saúde. Então essa é a chave. Deus não castiga por vingança, não castiga por ódio, castiga porque é Pai e quer curar os seus filhos. Então não se zangue. Que bom que nosso Pai do céu sempre nos corrige e nos traz de volta para o caminho da santidade. Esse é o motivo do Pai. E quem tem filhos, que está aqui, que são muitos, e ama os seus filhos, alguma vez castigou seu filho? Porque ama o seu filho ou porque não ama o seu filho? Quem ama, corrige. É simples. Padre, como responder ao amor de Deus? Aqui nos levam as leituras de hoje. Deus que me ama, que cuida de mim com tanto carinho, com tanta constância, sempre. Eu não quero ser um mau filho. Eu não quero ter um coração duro, insensível ao amor de Deus. No fundo é simples. O que espera Deus de mim? O que espera Deus ao seu amor por mim? O que espera um namorado apaixonado de sua namorada? Uma coisa apenas: ser correspondido, ser amado. O amor, outra coisa não espera que amor. Ser correspondido. Esse é o maior desejo do coração do nosso Deus, que você o ame de volta. Ele nos amou primeiro e agora nós somos convidados a amá-lo de volta. Mas como em um namoro, como em um matrimônio, tem que ser uma resposta livre. Você nunca se casaria com uma pessoa forçando a vontade dela. Imagine, né? No casamento, uma pistola. Você me ama? Você quer casar comigo? Não dá certo. O amor exclui a violência. A resposta que Deus espera tem de ser livre, tem de ser de amor sincero. E por isso o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma. É isso que nós temos sempre que nos relembrar. São João da Cruz resumia tudo isto com uma frase bem simples e bem conhecida: amor com amor se paga. Repita para o seu irmão, cutuque ele. Amor com amor se paga. Isso. Isto vale para a nossa relação com Deus e isto vale para a nossa relação com os nossos irmãos.
Amor com amor se paga. Amar a Deus com todo o coração. Viver uma vida de santidade. Santidade, na sua essência, é amar a Deus e amar os irmãos. A alma da santidade é o amor, é a caridade. No céu é mais santo quem mais ama. Nossa Senhora é rainha dos anjos, porque amou mais que toda a criatura. Então, a nossa vocação nesta vida, o nosso chamado mais importante para todos nós, é este chamado, a crescer no amor a Deus, no amor aos irmãos. E para realizar este chamado, o segredo é quem foi, podemos dizer assim, o coração humano que mais amou na face da terra. Jesus. Veja bem, se você quer ser perfeito no amor e amar no máximo, a qual coração tem que olhar? Coração de Jesus. O segredo dos santos era ser como Jesus. Jesus nos convidou a segui-lo e disse aos seus apóstolos: deixo-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu. Então a nossa vocação ao amor é uma vocação a seguir Jesus, a amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, cantar Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Oh, música linda! Com essa música, você pode ser um grande santo. Está tudo ali. Você guarda essa música no seu coração e vive essa música. É só isso. Amar como Jesus amou, pensar, sentir como ser Jesus. Isso é o que significa ser cristão, outro Cristo, seguidor de Cristo. Podíamos perguntar, padre, mas seguir Jesus é isso? É amar? É, no fundo, reproduzir em nós, em nossa vida, todas as atitudes de Jesus. Ou, se nós quisermos, mais precisamente, todas as virtudes de Jesus. A mais importante é a caridade, que é uma virtude. Na segunda leitura, São Paulo dizia aos Filipenses: irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Tudo que é bom, tudo que é virtude. E o coração de Jesus é o abismo de todas as virtudes.
Temos que aprender de Jesus o que significa amar. Temos que aprender de Jesus o que significa ser paciente. Temos que aprender de Jesus o que significa ser manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender de Jesus o que significa ser corajoso. Temos que aprender de Jesus o que significa ser verdadeiro, o que significa ser misericordioso. Todas as virtudes encontraremos em Jesus no seu grau mais perfeito. Ele é o nosso modelo para tudo. Perfeito Deus e perfeito homem. Se você olhar na vida dos santos, vai ver uma coisa igual em todos. Os santos são bem diferentes em muita coisa. Tem santo baixinho, tem santo alto, tem santo carequinha, tem santo cabeludo, santo com barba, santo sério, santo brincalhão. Mas isso são coisas menos importantes. Todos são parecidos no amor a Jesus. Não tem um santo que não tenha uma loucura por Jesus. Todos são parecidos nas virtudes. Todos acreditam, têm uma fé grande. Todos os santos têm fé grande. Todos têm um amor intenso. E você vai ver, estas virtudes do coração de Jesus encontra na vida dos santos. A alma da santidade é estas virtudes que são, sobretudo, o dom de Deus. Nós recebemos no nosso batismo as virtudes teologais, infundidas pelo Espírito Santo: fé, esperança, caridade. E com a graça de Deus nos sacramentos. Então, Deus gera, o Espírito Santo gera em nós estas virtudes. Mas, aqui vem uma questão importante. Estas virtudes também são resultado de um esforço humano. Menos importante que a graça, mas necessário. Você quer ser paciente? Peça a Deus a graça. Mas depois tem que se exercitar nessa virtude. Tem que se controlar, tem que às vezes fechar a boca, trincar a língua. Oxe, meu marido, pego ele. Não é fácil, não. As virtudes são como, se você quiser, são hábitos que também se adquirem com o tempo. Imagine que você quer tocar violão. Você pede a Deus a graça. Senhor, me dá a graça de tocar violão. Você pega no violão, começa tocando. Toca logo perfeito? Normalmente não. Deus pode fazer tudo, né? Mas normalmente Deus quer que a gente faça a nossa parte. Ou você quer aprender a falar uma língua estrangeira. Você vai lá na Europa e quer aprender o alemão. Oxe, coisa complicada, padre. Outra língua, espanhol. Pronto, espanhol, mais parecido. Você tem que ir nas aulas, uma vez, 2 vezes. E pouco a pouco vai pegando, certo? A mesma coisa acontece com as virtudes humanas. Você quer ser paciente, você quer ser temperante na comida, você quer ser casto, você quer ser corajoso. São coisas que, com a repetição de atos bons, você vai fortalecendo essas disposições na sua alma. Ninguém nasce, veja bem, corajoso. Como ninguém nasce falando alemão. Ninguém nasce, não é, com as virtudes já maduras. É um caminho em que são importantes
não só a graça de Deus, mas as ajudas externas, a sua família, os seus pais, o ajudam a crescer nas virtudes, com a educação. A mãe que diz para não dizer mentiras, para não pegar o que não é dos outros. E pouco a pouco, de criança, você vai pegando essas boas disposições da nossa alma. São importantes essas virtudes, muito, porque a minha união com Cristo, seguir Jesus, ser como Jesus, passa por essas virtudes. Jesus não é preguiçoso, nem violento, então tem que ter cuidado, né? Temos que trabalhar nas virtudes. Hoje as pessoas muitas vezes desanimam nas suas lutas espirituais porque querem tudo na hora. Temos uma cultura do instantâneo. Estamos habituados em que vai no supermercado ou vai na rua, na loja, paga e recebe lá o produto que procura. Na vida espiritual, normalmente não é assim. Não é que você carrega no botão e cai a virtude. É um caminho, é uma luta, é um crescimento lento, normalmente. Eu uso a analogia das plantas. Uma árvore não cresce da manhã para a noite. Quantos anos um pé de manga precisa para crescer? Uma ruma, padre. Uma ruma, né? Um montão. E as virtudes também. E muitas pessoas desanimam na luta do seu crescimento espiritual porque veem progressos lentos. Ou às vezes até nem veem progressos. Mas a natureza também muda devagar. Não devemos deixar o desânimo entrar, nem desistir porque vemos progressos pequenos. É assim. Por isso Deus nos dá não um dia para nos santificarmos, mas uma vida. Deus nos dá uma vida para nos santificarmos. E nós às vezes nos falta a paciência. Queremos tudo agora. Lute, alimente as virtudes, gota a gota, dia a dia, ano a ano. E vou terminar com uma frase do nosso querido Padre Pio, que também nos ajuda a perceber isto que estou dizendo e resume um pouco esta pregação. Ele dizia: são as virtudes que santificam a alma e não os fenômenos extraordinários. São as virtudes, sobretudo a caridade, fé, esperança e caridade, que santificam a alma e não os fenômenos extraordinários. Ele tinha os estigmas, você sabe, né? Primeiro sacerdote da igreja com os estigmas. Não são os estigmas que santificam o Padre Pio, mas o amor que ele tem a Jesus, a fé que ele tem em Jesus. Não são as aparições que santificaram os pastorinhos de Fátima. Não foi ver Nossa Senhora, foi amar Jesus, foi crer, foi acreditar, foi esperar. Às vezes nós corremos muito atrás do extraordinário, esquecemos que o mais importante, o que é pelas virtudes que nos unimos a Deus. Pronto. Fiquei sem palavras.
Jesus sonhou. Pensar Pensar como Jesus pensou. e viver Como Jesus viveu. sentir O que Jesus sentia. sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Com a mão no coração, sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Aplauda esse Jesus lindo que nos chama a nos assemelharmos a Ele. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.